210 mil é o preço para você levar para casa essa versão topo de linha do Corolla Cross híbrido. Mas será que por 210 mil vale a compra? Tem opções melhores? Acompanha comigo a avaliação completa e roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal do Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e deixe seu like e seu comentário também. Caso tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar que eu te respondo. E caso você queira que eu faça avaliação de qualquer outro modelo, pode ser novo, usado ou seminovo, pode deixar nos comentários também que eu faço avaliação para você. E não se esqueça, se estiver pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação gratuita na Instacarro para fazer o melhor negócio do mercado e bora para avaliação. Falando aqui no design do Corolla Cross, ele é um carro que foi lançado no começo de 2021, os primeiros emplacamentos foram em março daquele ano, e de lá para cá ele não mudou nada em design. Ele acrescentou novas versões, a única versão que tem um design diferenciado é a versão GR Sport, mas esse daqui ele continua com o mesmo jeitão do modelo lá de 2021. Então ele mantém aqui o mesmo padrão de grade, o para-choque com desenho bastante simplificado, não tem nada de recorte muito caprichado aqui, mas o que a gente pode falar de legal é que a gente tem esse farol aqui afilado com iluminação Full LED, e esse detalhe azul aqui no interior que remete às versões híbridas da marca Toyota. Você pode ver também, olhando aqui, que na parte inferior ele tem um farol de neblina, que ele é bem pequenininho, um destaque menor, mas também é em LED. E o logo, assim como no farol, o logo da Toyota também é contornado em azul, clássico também das versões híbridas da marca. Vindo aqui para a lateral, vou mostrar para vocês um detalhe interessante. Presta atenção nesse formato aqui desse design, ó. Ele vem do capô, faz um retorno e desce aqui. Ele tem esse detalhe aqui na frente e o mesmo detalhe lá na traseira. Aí você vai olhar, o que isso tem a ver? É que esse design, ele vem aqui pro para-brisa do carro como um easter egg. A gente tem os dois círculos formando a lateral do carro e o design, que é a identidade visual do Corolla Cross aqui no painel do carro. Aproveitando aqui a lateral, a gente tem esse jogo de rodas, que ele é bem bonito, um jogo de rodas diamantado, e curiosamente ele não é um carro que utiliza pneus de perfil fino, ele é um pneu de perfil grosso na verdade, ele é um pneu até que relativamente fino, e nesse conjunto aqui, com esse aplique plástico, dá um aspecto visual melhor para ele. Então, aquela coisa de SUV, de shopping, com aquela roda gigante, não, ele é um design mais simplificado, mais, digamos, esportivo, mais focado em design do que em conforto de rodagem, porque o conforto de rodagem desse carro está no ajuste de suspensão mesmo, o pneu ele tem um comportamento bem menor. Vindo aqui para a lateral, a gente tem os retrovisores com as setas integradas. Como acessório, você pode colocar aqui o detalhe em azul dali dos faróis e do logo da Toyota. Você pode colocar como um complemento aqui, pode colocar também no contorno do farol de neblina, tudo para você reforçar mesmo que você está andando no carro híbrido da marca Toyota. E também de recurso de design aqui interessante de falar é que esse carro é um dos poucos SUVs que não tem aquela combinação de teto bicolor. Então quando você vê um Corolla Cross, ele sempre vai ter a mesma cor do teto com a cor aqui das portas. Outro detalhe, você olhando aqui, ó, você precisa olhar um pouco mais de longe, é que você vai ver, a gente tem o capô longo, o para-brisa bem inclinado, e essa linha que acompanha aqui em cromado, ela acompanha toda a parte superior, até aqui o spoiler traseiro do carro, onde também traz o nome da marca Corolla Cross. Esse também é uma identidade visual do modelo, que quando futuramente ele for fazer alguma alteração de design, muito provável que vai ser um outro detalhe que ele vai manter como uma marca registrada dele. Como eu falei, ó, o detalhe aqui desse recorte redondo ali na frente e na traseira, detalhe legal de recurso. E vindo aqui para a traseira por fim, mostrando como é a traseira desse carro. Para mim é uma traseira bem bonita, eu gosto do visual. Tem essas lanternas aqui que invadem a tampa traseira. É uma tampa traseira grande. Tem aqui a câmera embutida, o mesmo padrão de logo com o contorno em azul. E aqui no porta-malas, é um porta-malas de 440 litros. Espaço mais do que suficiente para você carregar tudo que você precisa, como aqui nossos aparatos de gravação, para você carregar mala, para você fazer compras. Um espaço legal. E agora, por falar de espaço, vamos lá para o interior mostrar como que ele é. Bora lá. Se por fora o Corolla Cross é bem diferente do Corolla Sedan, por dentro ele é praticamente o mesmo carro, com exceção aqui da porta. Por ser uma porta maior que a do Corolla, a gente tem uma peça diferente aqui, mas a qualidade do acabamento é a mesma. Então a gente tem aqui um couro claro bege na parte superior, um couro emborrachado, com detalhe aqui
que imita um costurado, mas é só uma impressão nesse sentido. Tem aqui a maçaneta do mesmo modelo, tem esse apoio de porta, da abertura das portas, e tem aqui os vidros elétricos com os mesmos tipos de botões, mesma coisa, mesma regulagem, e aqui o apoio do braço em couro macio, em couro liso. Qualidade do acabamento mesmo do Corolla Sedan, mas a gente está falando de uma peça diferente aqui. O painel é o mesmo do Corolla Sedan, volante, mesma peça aqui da central multimídia, do ar-condicionado, muda esse console central e os bancos também são os mesmos, então é bastante similar ao que a gente vai ver na versão Sedan, aqui nessa versão SUV. Mas vamos começar a falar aqui em detalhes do carro, como você tem aqui de recursos. Começando pelo volante. Então aqui do lado esquerdo do volante, a gente tem esses botões de acesso ao computador de bordo. O computador de bordo dele não é tão recheado assim, ele tem algumas informações, mas, por exemplo, aqui eu tenho a informação de consumo de bateria, como que está o fluxo de energia do carro, se eu estiver fornecendo do motor a propulsão para as rodas, do motor elétrico para as rodas, se vai estar os dois, vai mostrar aqui. Eu posso mudar aqui também, ó, no trip, as informações de viagem. Tenho aqui as informações do que você tem do espelhamento do seu celular. Tenho aqui as informações também de como, por exemplo, ativar ou desativar o sistema de piloto automático adaptativo e do sistema de permanência em faixa. Tenho aqui a questão de consumo, de economia de combustível, então qual que é a autonomia atual, qual que é a média de consumo. E aqui é umas dicas de como você está dirigindo, se você pode dirigir mais econômico ou não. São algumas das informações. Para cá ele tem algumas informações de mensagens, caso o carro tenha alguma notificação, por exemplo, de que precisa fazer revisão, ou de que tem algum erro, lâmpada queimada, algo do tipo, vai aparecer aqui. E aqui também alguns ajustes de regulagem. Então tudo vem aqui para esse painel. Ele não é tão pobre, mas ele não tem tantas informações assim do que a gente vê em outros modelos de outras marcas. Como você pode ver também, o painel de instrumentos, ele está com essa iluminação azul, porque ele está na função Eco. Se eu mudo aqui para a função normal, o tom de azul muda. Dá uma olhada como fica diferente, ó. Aqui, função Eco, e eu vou mudar para a função normal. Percebeu que tem uma diferençazinha de cor? Então você vai ter essa diferença de cor e a função Eco na tela de diferença, e tem ainda a função Power, que é a versão para melhor desempenho, que muda a parte central ali para vermelho, para dizer que está gerando mais desempenho do conjunto. Do lado de cá a gente teria como se fosse um econômetro também, te mostrando como estão as condições de rodagem nessa função analógica. Então, dentro dessa faixa verde, você está dirigindo de maneira econômica. Na faixa superior, naquele PWR de Power, na função de maior potência. Nesse CHG de Charger, é quando você está carregando o sistema elétrico, e no off, quando não está acontecendo nada. E do lado direito, a informação na parte superior do nível de combustível e temperatura do motor na parte de baixo. É um painel que tem as informações do que você mais precisa, de informação, mas sem muito exagero, digamos assim. Voltando aqui para o volante. A gente tem do lado de cá os comandos do piloto automático adaptativo, então eu aciono ele por aqui, programa as velocidades, a distância mínima do veículo à frente, o sistema de permanência em faixa, e aqui na parte inferior dos dois lados, aqui eu troco a banda de áudio, se eu vou mudar de FM ou para a função do espelhamento do celular, trocar de música ou trocar de faixa, e aqui do lado comando de voz e aumentar e diminuir o volume. Esse aqui é o volante, como você pode ver não tem aletas, porque esse carro ele não tem troca de marchas manuais. É o conjunto CVT, faz as trocas o tempo todo, você não tem essa possibilidade. Vindo aqui para a zona central, a gente tem essa central multimídia de 10 polegadas, ela é uma central que tem espelhamento de celulares Android e Apple sem fio, então você consegue aqui, ó, ela tem um touch bom, ela não é lenta, ela tem uma resolução boa, então nesse sentido é bem boa a qualidade, você consegue utilizar bem. O problema é que esse carro ele não tem um carregador de celular por indução, então nesse caso você pode estar espelhando, mas está consumindo a bateria do seu celular. Então, para você fazer os carregamentos, você vai precisar vir aqui embaixo, ligar no USB para carregar o seu celular, enquanto você está usando as funções de espelhamento dele. Pode ser por aqui por fio ou espelhamento Bluetooth, não tem problema. Aqui embaixo a gente tem o painel do ar-condicionado, é um ar-condicionado de 2 zonas,
Então você consegue regular separadamente aqui, ó, a temperatura do motorista e do passageiro. Você consegue fazer esse ajuste. Ele tem a função inteligente Eco, que ele vai ajustar a velocidade e a temperatura, vai ligar e desligar o sistema quando ele entender que a temperatura interna está na temperatura que você deseja, também para economizar combustível. É uma função interessante que também te ajuda. E aqui embaixo, como eu falei, ele não tem um carregador de celular por indução, mas ele tem um espaço para você colocar carteira, celulares, que fica aqui. Apesar de não ser esteticamente mais bonito possível, ele é prático e funcional. Como eu comentei, ó, tem a função de troca de modo de condução. Troco por aqui, ó, Eco, normal e power. Tenho a função aqui de desligar o controle de tração e tem a função onde eu posso escolher dirigir o veículo somente na função elétrica. Ele tem essa capacidade, vai limitar sim com relação à potência, porque a potência do motor é mais baixa. Então, quando você precisar acelerar, ele de uma forma ou de outra, ele vai ligar o motor a combustão para te ajudar nos momentos de aceleração, mas ele vai priorizar somente a função elétrica. Então, essa é a função por aqui, como eu mostrei para vocês, a função B do câmbio. Aqui tem o console central e, como eu falei também, os bancos dianteiros eles são exatamente iguais ao do Corolla. Aqui o motorista tem a regulagem elétrica, então o motorista tem essa possibilidade de regulagem de altura, regulagem de profundidade e regulagem aqui da região lombar, só que o passageiro não tem essa possibilidade. Então, somente o motorista tem essa regulagem elétrica dos seus comandos, o passageiro fica no tradicional, manivela, encostando, virando, tudo manualmente. O espaço traseiro aqui é bom, o banco está regulado na minha posição de dirigir. Eu tenho 1,74 m de altura, não tenho muito espaço, mas eu tenho um espaço razoável que dá para dirigir de maneira tranquila. O túnel central aqui não é muito alto, então o passageiro central conseguiria sim ficar nessa região central. E os passageiros aqui atrás também têm as saídas de ar-condicionado. É um ar-condicionado de 2 zonas, então aqui você tem só a ventilação do ar-condicionado para você, não tem a possibilidade de mudar a temperatura. Aqui na porta, a qualidade do acabamento é a mesma da dianteira, não tem diferença de qualidade nesse sentido, continua sendo material em couro macio nessa parte superior, e aqui a gente tem o botão do vidro elétrico. E interessante é que o porta-copos, geralmente nos veículos que tem aqui o apoio de braço central, fica no apoio de braço. Nesse carro não, ele fica aqui na porta. A posição até que é mais útil. Você está aqui, tá sentado, tá com o braço apoiado, pega sua garrafinha d'água, seu copo, bebe tranquilo. Então, em questão de espaço aqui, a gente não tem problemas. Como eu falei aqui, ó, tem o apoio de braço central. Então, porta-copos aqui, para você utilizar de maneira bem confortável. O espaço aqui é bom, né? Dá pra gente ficar tranquilo aqui. Mas uma coisa que pra mim foi bem curiosa, assim, pra mim não faz muito sentido, é que no banco do motorista você não tem aquele espaço gaveteiro que é tradicional para... Gaveteiro não, é porta-revista, aqui na traseira dos bancos, mas no banco do passageiro tem. Então, por que só o passageiro tem esse acabamento e aqui não faz muito sentido. Mas como quase ninguém tem revista, quase ninguém lê revista dentro de um carro, lê jornal ultimamente, o máximo que você vai fazer é colocar um celular aqui dentro enquanto ele carrega. Então não faz muito sentido, mas é estranho ter essa diferença de acabamento. Mas para falar como é que esse carro anda, como é que ele se comporta, como que são as características dele, bora lá pro test drive comigo. O Corolla Cross vem com uma motorização de 4 cilindros, que rende 101 cavalos de potência e 14,5 kg de torque. Junto a ele tem um motor elétrico de 72 cavalos, que gera mais 16,6 kgfm de torque, que combinados são 122 cavalos e 24,1 kg de torque. O câmbio aqui é sempre o CVT, mas ele não tem marchas simuladas, porque ele não tem a opção de trocas manuais. Então aqui rodar com esse carro, é o tempo todo você percebendo que ele está fazendo a aceleração de maneira contínua, você não percebe troca de marchas e você não percebe também no ouvido que existe algum momento em que esteja subindo ou caindo de rotação. Nesse sentido, ele é muito bem isolado. E apesar de não ter trocas manuais, o câmbio aqui ele tem uma função adicional que não é uma função Sport, na verdade é a função B. Quando você joga nessa função B, ele aproveita melhor o freio motor do veículo para otimizar o carregamento da bateria. Então, quando você tira o pé do acelerador, você sente que ele dá uma seguradinha
para aproveitar esse movimento para poder fazer o recarregamento, que deixa o carro funcionando bem parecido com o sistema de freios regenerativos de alguns veículos em que você consegue ajustar o nível de regeneração. Nesse carro ele tem um comportamento bem parecido, só que ele é bem menos, digamos assim, bem menos invasivo, né, nesse comportamento. É como se você estivesse dirigindo numa terceira marcha e você tira o pé do acelerador e o carro dá aquela seguradinha natural. É mais ou menos isso o que acontece aqui com essa função B do câmbio. Um aspecto positivo desse carro aqui na cidade, para mim, é a questão do conforto de suspensão. A suspensão é muito macia, você anda com o carro, você praticamente não percebe que ele está passando por imperfeições de vias. Ele é um carro muito confortável nesse sentido, mas desempenho realmente não é o forte do Corolla Cross. Um aspecto positivo do que eu acho aqui do Corolla Cross é a questão do conforto de suspensão dele. Na cidade a gente percebe que ele é um carro muito macio, ele praticamente não sofre com as imperfeições da via. Você passa aqui em alguns lugares que tem bastante emenda de asfalto, e pelo menos aqui dentro do carro você não percebe que o carro tá passando. Ele é muito suave nesse sentido. O que ele não é tão bom assim, é um ponto de, talvez seja um dos pontos de críticas que a gente ouve falar sobre o carro, é com relação ao desempenho dele. Então, andando na cidade, você em vários momentos, você nas acelerações, você vai perceber que você está andando suave, só com o motor elétrico em funcionamento, e quando você pisa, ele entra o motor a combustão junto, só que ele tem um delay, ele tem uma demora nessa resposta, e apesar do torque dele ser bom, a potência é baixa para um carro tão grande, tão pesado. Então você andando com o carro, você sente que falta desempenho, falta uma vocação mais preparada para o que você precisa, principalmente se você for fazer uma ultrapassagem, se você for pegar uma subida íngreme. Então isso é um ponto que você tem que considerar. Se você gosta de acelerar, gosta de pisar, você gosta de sentir um carro com comportamento mais agressivo, o Corolla Cross não é o carro certo para você. Mesmo aqui vindo, ele tem 3 modos de condução: o normal, o eco e o power. No power você vai pisar, ó. Você viu? Eu saí de 70 a 100 por hora, demorou bastante. Isso no modo power, então ele não é um carro de vocação para velocidade. Só que para estrada ele é um carro bom de dirigir, para velocidade de cruzeiro, para trajetos tranquilos. Então você anda aqui, é um carro confortável de suspensão, é um carro que tem um desempenho até que razoavelmente bom para você utilizar, nada de esportividade, e ele ainda oferece o piloto automático adaptativo. Então aqui, ó, eu falo, nesse botão eu vou acionar, ó, acionei o piloto automático, acionar a velocidade máxima aqui, ó, para ajustar a velocidade da via, 90. Nesse botão eu ajusto aqui a distância mínima para o carro à frente, e nesse botão aqui eu faço a regulagem do sistema de permanência em faixa. Então eu consigo aqui, ó, ter um carro que praticamente dirige sozinho e acelera e freia de acordo com o carro da frente. Aqui está com a velocidade máxima programada de 90 km por hora, e como tem um carro lá na frente, eu coloquei uma distância bem grande de um carro para o outro, ele está aqui na faixa de 80, 82 km por hora, oscilando de acordo com o veículo à frente. Qual que é, para mim, o problema aqui para você que vai utilizar esse carro em estrada, para você que vai curtir esse carro em viagens, por exemplo? Ele não tem um marcador de velocidade digital. Ele é só o ponteiro, que é o arco externo aqui do painel de instrumentos. Então quando você for utilizar ele, for setar a velocidade, ou estiver andando normal, presta atenção no ponteirinho, como eram nos carros mais antigos, para você não passar da velocidade. Um ponto legal também de falar desse carro é com relação ao consumo de combustível. Então, por exemplo, esse carro está abastecido 100% com etanol, e com etanol no tanque ele está fazendo uma média de 11,5 km por litro na cidade. Mas não é só isso, assim, quando a gente pegou esse carro com o tanque cheio de etanol, ele estava apontando um consumo de combustível menor, estava na casa dos 10 km por litro, e nessa medida ele estava dando praticamente 700 km de autonomia. Então imagina agora, com essa média de 11,5, para quanto que vai dar. Então ele é um carro que dá para você rodar bastante. Agora, por exemplo, ó, vou mudar aqui a função, só para ter o valor certinho. Ó, eu já rodei, gastei praticamente um quarto de combustível, ainda dá para rodar 703 km com esse combustível aqui do tanque. Então com gasolina é um carro para você, só no percurso de cidade, você abastecer o tanque e rodar na casa dos 900, 1.000 km com o tanque de combustível. Então nesse ponto, esse carro aqui como um híbrido leve, na verdade não é um híbrido leve, né, é um híbrido comum,
Esse carro, como um híbrido, te oferece uma condição de rodagem próxima dos 1.000 quilômetros e a economia de combustível de verdade. Se você quer potência, se você gosta de acelerar, você tem uma direção mais ofensiva, o Corolla Cross com certeza não é o carro certo para você. Mas se você gosta de dirigir, você gosta de conforto, espaço interno, comodidade e um bom acabamento, ele pode ser sim uma opção boa. Mas é importante ver que a gente tem outras opções também interessantes no mercado, como o recém-lançado Raval H6, que tem praticamente o dobro da potência, custa só apenas R$4.000 a mais e tem um acabamento interno maior, bem melhor, o espaço interno melhor, é um carro bem legal, é uma opção interessante de mercado também. E um outro híbrido concorrente seria o Jeep Compass 4XE. Só que o problema do Compass é que ele custa praticamente o dobro do valor. Aqui esse carro custa 210 mil, o dobro do valor não, mas custa 350 mil Compass. E é um carro que com certeza oferece mais potência, oferece a condição de você rodar com ele no fora de estrada, com tração integral. É um outro conceito, tem também uma boa autonomia, um baixo consumo de combustível. É um conceito diferente, então talvez por isso que o Corolla Cross ele venda tão bem. Pensando nos SUVs vendidos aqui no mercado, no total de SUVs, em todos os modelos, todas as categorias, ele é o 7º mais vendido no acumulado do ano. E pensando só nos concorrentes por carroceria, ele está atrás só do Jeep Compass no número de vendas. Então assim, vai muito do seu conceito, do que você precisa, do tipo de carro que você gosta. Eu ao menos faria um test drive para saber se ele se encaixaria na minha rotina. Mas e você? Você acha que esse carro é o certo para você ou você ficaria com algum dos concorrentes? Deixa aí no comentário que eu gostaria de saber e até a próxima. Valeu!